Olá, bem-vindo ao Digitalks. Eu sou Felipe Stratti, diretor e fundador da Plantar Ideias, uma empresa full service de áreas externas. Desenvolvemos parques urbanos, naturais. Eu estou aqui como arquiteto e anfitrião com o Júlio, do Parque Capivari, e o Michel Fará, da Fará Service. E a gente vai contar um pouco hoje, não só das parcerias que a gente está construindo com eles, mas contar também as experiências do desenvolvimento de parques urbanos, naturais e temáticos, um pouco dos desafios e das oportunidades que esse território, a paisagem e a natureza têm a nos oferecer. Tudo bem, pessoal? Muito obrigado pela presença de vocês. Júlio, quer começar se apresentando e apresentando um pouco do parque que vocês fazem a Pode gestão? ser. Bom, meu nome é Júlio, eu estou como diretor no Parque Capivari, diretor financeiro e de projetos. O Parque Capivari está ali em Campos do Jordão, né? Um parque bem icônico ali em Campos do Jordão, justamente pelo teleférico que existia aí desde a década de 70. Era um teleférico de cadeirinha, né? Bem antigo, que é da região. Muitos paulistanos, a maioria que conhece, eu acho, como que era lá. E a gente participou aí de toda a revitalização, modernização do equipamento, desde 2019, quando vencemos a licitação. E agora já tem aí um ano e 4 meses, aí, quase um ano e meio, de operação do parque aí revitalizado. Bacana, Júlio, obrigado. A concessão é uma concessão estadual, É né? uma concessão estadual, Legal, exatamente. legal, bacana. Michel, se apresente e conte um pouquinho da história, que o Michel tem alguns outros parques, não é só aqui em São Paulo, mas também na Bahia. Conta pra gente, Michel, um pouco Não, da primeiro, história. Felipe, obrigado pelo convite, a Adite também por essa oportunidade. Júlio, é um prazer te conhecer, é muito bem falada aí a sua concessão, talvez uma das de grande sucesso que a gente tem aí como exemplo, né? A Fará foi fundada em 1986, então a gente está fazendo aí 38 anos, quando a gente fez a primeira intervenção na cidade de São Paulo, né, com o intuito de arrumar as áreas públicas, né, melhorar o entorno, sempre a custo zero para as pessoas e a custo zero para o governo. A gente sempre trouxe a iniciativa privada, né? Então, ao longo desses 38 anos, a gente hoje tem sobre nossa gestão mais de 120 milhões de metros quadrados, né, entre áreas urbanas, e agora a primeira investida que a gente deu em parque natural, né? Então, a gente tem uma vasta experiência, principalmente, né, para você, associado, em relação a quanto pode valorizar o seu empreendimento imobiliário quando você tem um parque ou uma área de lazer no seu entorno. Então, Michel, conta pra gente quais são os parques aqui em São Paulo que você está fazendo gestão. aqui é o Parque Trianon, o Parque Mário Covas, a Praça Alexandre de Gusmão, que faz parte desse complexo que a gente chama Parques da Paulista. Na marginal do Rio Pinheiros, né, ao longo do Rio Pinheiros, nos 25 quilômetros, a gente tem a ciclovia, que ela está a mais ou menos 22 quilômetros, né, de extensão, sendo a maior ciclovia fechada nas Américas. E do outro lado a gente cuida do Parque Linear Bruno Covas, que dos 22 quilômetros a gente tem hoje a concessão de 10 quilômetros, perfazendo aí 32 quilômetros dos 50 quilômetros de rio que a gente tem em São Paulo, que ele cruza, né, praticamente 50% da cidade. Ele sai lá da Zona Oeste e vai até o extremo sul da cidade de São Paulo. Temos o Parque Buenos Aires, e aí tem várias praças aí enormes, e acabamos de vencer, né, a primeira concessão do Nordeste, que foi o Parque Estadual Serra do Conduru, que ele fica entre Ilhéus e Itacaré. Inclusive o Felipe aí com a Plantar Ideias e a Luciana estão nos ajudando a desenhar esse complexo aí, que vai estar focado muito para turismo ecológico, pesquisa, né, e preservação. A gente vai fazer uma coisa ao contrário, a gente vai querer menos pessoas lá dentro e mais biodiversidade do que qualquer outra coisa. Legal, Michel, obrigado. Bom, você estava falando dessa questão de visitação, e aí eu vou fazer uma provocação. Eu estava conversando aqui, né, com o Júlio antes, para ele explicar qual que é o perfil do parque Capivari. Júlio, conta pra gente, é urbano, é natural, é temático? É um pouquinho de cada coisa, né? A gente sempre fala, "Pô, é um parque urbano? É, também. É um parque temático? É, também, porque a gente tem vários atrativos ali, né? Que remetem a um parque temático.
E é um parque também, ao mesmo tempo, natural, né? A gente tem ali um lago, um pedalinho, a gente tem a contemplação do mirante, do mirante do Morro do Elefante. Tem trilhas, né, também ali, né, que o pessoal faz e sobe também, né? Sobe, não tem trilhas do parque, né? Existem trilhas ali nas proximidades. Sim. Mas existe aquela pegada um pouco mais, uma pequena pegada ecológica ali, né? E, e qual que é o perfil hoje de público, de fato, que vocês recebem lá? Pessoal de São Paulo, de fora de São Paulo, do Vale? A gente recebe público do Brasil inteiro e às vezes até do mundo inteiro, né? Campos do Jordão, por ser uma cidade bastante turística, é o perfil de público que tem lá. Mas assim, predominantemente, 85% do público vem aqui de São Paulo, e a gente tem um forte público ali também da região do Vale, né? Taubaté, São José, e toda a região dali do Vale do Paraíba. Legal. E o foco hoje tem realmente a alta e a baixa temporada? Como é que vocês estão encarando isso? Final de semana, feriados? A gente conseguiu, assim, até tirar um pouco essa visão que Campos é uma cidade só de temporada, né? Hoje tá bem assim, essa sazonalidade aí foi ficando mais flat. Obviamente ainda, né, no inverno ali em julho, por ser um período de férias, é o maior pico do ano, né? A gente tem agora também uma visitação bem assim acentuada já em dezembro, em janeiro. Feriados costuma ser bem forte também a visitação, né? E assim, modéstia à parte, tem sim sido um parque que ao longo dos meses tem sido constante a visitação. Claro que em julho é o maior destaque, né? E vocês estavam fazendo uma boa lição de casa, como o Michel mesmo colocou, vocês aumentaram uma quantidade importante de número de visitantes no parque, né? Antes da concessão ali, a visitação que tem de histórico ali no edital era de 1,5 milhão de pessoas por ano, né? Ano passado a gente fez 3,2 milhões. Então a gente mais que duplicou, a gente não, né? Todo o trabalho que foi feito lá, mais que duplicou a visitação do parque, né? Até por conta de Campos do Jordão, está um pouco, na época, assim, a época estava um pouco carente dessas demandas, né? Então a gente está ali, assim, trabalhando o público que às vezes vai direcionado mais para um barzinho, para um restaurante, mas aquele público familiar que tem seu filho, que precisa de algumas coisas ali diferentes, diversificadas para fazer durante o dia, tem a opção do parque também, que é um parque que primeiramente ele é um parque um parque público, não é um parque que você cobra entrada, então se você quiser você pode ir lá assistir um show com bandas locais, tomar um chopp, comer uma pipoca e ir embora, ou você pode ir lá brincar num game club, num parque indoor. Você pode ir lá andar de roda gigante, de pedalinho, passear pelo teleférico, apreciar a vista do mirante. É um parque que é destino mesmo. Certo? Tá protagonizando e está se destacando ali em Campos do Jordão como um destino ali, já praticamente um destino principal de Campos do Jordão ali. Legal. E vou fazer agora um questionamento para o Michel, que eu acho que também é um desafio que ele acabou de colocar exatamente quase o oposto, né? Ele pegou agora o Kunduru com esse desafio de gerir uma das maiores biodiversidades do planeta Terra, que é muito, muito especial, um território muito especial, e ele está vindo com uma meta quase oposta a essa, que ele quer qualificar a visitação e gerar receita através de outros caminhos. Michel, você consegue contextualizar para a gente um pouco esse desafio e essa oportunidade também? Eu acho que é mais uma oportunidade do que um desafio, né? Isso a gente já tinha feito aqui em São Paulo, quando a gente foi o vencedor da licitação do Trianon, que também era o oposto dos outros parques, porque ali a gente tem um limite máximo de visitação por dia, até para preservar o que a gente tem de natureza lá dentro, né? E a Fará tem 3 pilares muito fortes, né? Que é a não gentrificação. O que quer dizer isso? A gente entende que quando entra essas gestões contemporâneas, modernas, essas reurbanizações, a gente acaba expulsando uma parte da população, ou por preço, ou por comportamento, ou por vestimento. Então a gente luta muito para que isso não ocorra nos nossos espaços. A segurança das mulheres, então a gente vê os pontos de alta vulnerabilidade e a gente faz alterações para que isso não gere um desconforto, e projetos de equidade. Então quem pode pagar, paga, quem não pode pagar, não paga, e a gente faz entender esse processo. Quando eu falo pode pagar e não pode pagar, a gente não cobra ingresso e entrada em nenhum dos nossos equipamentos, né? Mas eu estou falando assim,
de lanchonetes, por exemplo. Na ciclovia, a gente tem empresas que pagam o aluguel e empresas que não pagam o aluguel da lanchonete. E como é que a gente faz essa separação? Um cara da comunidade que tem o comércio dele, a gente acolhe ele dentro da ciclovia, e quem pode pagar, paga, e a gente ensina que esse parceiro dele não é um competidor, ele está em desvantagem ou vantagem por causa disso. Pelo contrário, a marca ela tem que ser inspiradora. Né? Então a gente vem conquistando aí muito A ciclovia, você entende que ela também é um destination hoje? Não, a ciclovia ela é passagem, né? Essa coisa de destino e passagem, a gente tem alguns conflitos, né? A gente prefere ser passagem do que destino, porque o destino o cara vai uma vez, a segunda vez fica mais complexo para ele Mas voltar. destino no aspecto do pessoal vibe, hoje em São Paulo tem muito essa questão do treino de performance de bicicleta, e a gente sabe que ali a ciclovia de fato tem uma qualidade muito grande pela extensão e também pela questão até de segurança, né? Ali, né, tá meio blindado tanto pelo rio quanto pela zona de amortecimento de toda a questão paisagística dos jardins ali ao lado da Marginal. Acho que o destination seria mais em função dessa questão da ciclovia, porque acho que isso também é um grande desafio, né? Você mesmo colocou, lá tem um trecho, vocês estão operando um trecho, o sonho é que isso se estenda um pouco mais, mas normalmente as pessoas que eu converso e que usam, eles vão para lá porque querem treinar bicicleta, por exemplo. Sim, a gente tem ali, quando a gente adotou o equipamento, né, a ciclovia principalmente, que foi em 2020, eram 10 mil pessoas que entravam um mês ali naquele local. Depois, com as benfeitorias e melhorias que a gente fez, hoje a gente está por volta de 310 mil, e agora que terminou as obras de gabiões, que era muito importante para a contenção do processo, que o governo do estado de São Paulo finalizou agora, a gente acredita que até o final do ano são 650 mil pessoas mês entrando lá. Nossa. Desse número, 5% é de treino. Só isso? Só. 25% é turismo e lazer, que aí ele vai como destino, mas os 70% é de trabalhador, que sai da Zona Sul para trabalhar na Zona Oeste e volta. E vai de bike? E vai de bike. E a gente está fazendo várias coisas, né? Agora tem um empreendimento que está sendo lançado lá no Transamérica, que é o Beyond, que são aquelas piscinas de onda, e eles foram muito sensíveis nessa questão, e a gente fez uma passarela, a gente conseguiu convencê-los de fazer uma passarela que sai da área pública ao lado do Beyond, que entra na ciclovia. Então ela vai servir tanto para os associados do clube de treinar de manhã na ciclovia, quanto dos funcionários que vão poder sair ali de Miguel Yunes, de Santo Amaro, chegar rapidamente de bicicleta e adentrar no empreendimento. Eles, inclusive, apresentaram o case do Beyond num dos summits aí da DIT, foi muito bacana. E que bom que eles estão conseguindo fazer essa costura urbana, né? Isso é bem importante. E eles aceitaram muito. E agora a gente está vindo com outras soluções ali, por exemplo, adoção de uma creche do lado, fazer a caminhabilidade, arrumar as calçadas, porque não só, né, o que a gente está entendendo não só você privilegiar as pessoas que estão lá como associado e pagando a conta, mas também os seus funcionários que vão para lá, para eles chegar de uma maneira fácil, tranquila, barata, ter um sorriso na boca na hora que vai atender, né? Então isso para nós é muito importante, esse conceito. Michel, isso é bem interessante, porque é uma boa pergunta para fazer, inclusive, para os dois, que é então, qual é o impacto, o que você vê de fato de positivo e quais são os desafios em relação a o entorno do parque, né? Você está falando exatamente desse cenário, um cenário muito positivo, e a gente esteve também lá em Campos, então eu queria que o Júlio também comentasse e pontuasse como é que a transformação do entorno, não só social, mas em relação a todos os investimentos, na hora que de fato as pessoas começam a usar mais esse território, um território urbano que está ali disponível para elas, e muitas vezes elas de fato não utilizam por entenderem que estão inseguras ou por entender que a infraestrutura não está tão adequada. Para os empreendedores que estão ali no entorno, eles estão sentindo essa diferença? É real isso? Não, é super real. Hoje a gente abre um doutorado na FGV justamente para falar qual é o impacto de você melhorar o seu entorno, o que impacta na valorização do seu empreendimento. Então, no caso do Parque Bruno Covas, um dos nossos sócios é o Abueno Neto,
Então eles têm ali o Parque Global. E é o primeiro empreendimento que faz uma passarela de uma área privada para uma área pública. Então ali na Muito região legal. hoje, né, são 210 mil metros quadrados, você tem uma região ali onde o preço médio de um apartamento lá está em 14 mil reais o metro quadrado, eles estão vendendo a 29 e lotado. Não tem E mais os unidade para empreendedores, você acha que eles já estão observando de fato os parques e esses espaços públicos qualificados como de fato investimento e não custo? Sim, hoje, por exemplo, eu tive uma reunião com a Água Santa, que é do Grupo Cosan, e com a Zetec, que eles estão fazendo um parque em Moema, Moema não, na Moca. Então, é um empreendimento, eram 90 mil metros quadrados, eles Na antiga dividiram, fábrica ali. na antiga fábrica, eles dividiram o terreno no Legal. meio, 50 mil metros, 45 mil metros é um parque, 45 mil metros são algumas torres. E eles estão já estudando esse processo de como eles gerenciam o parque para valorar, né, o empreendimento que eles estão fazendo ou não desvalorar o empreendimento. Porque você tem isso, às vezes você não ganha. Eu ainda não vi não ganhar, né, valorização do empreendimento, mas com certeza não desvalorizar já começa você ter um ganho muito grande dependendo da área que você está fazendo, né? Conta um pouco, Júlio, lá, como é que Tem um foi lá em caso, eu Campos. só vou falar fazer um adendo de um caso da Perimetral no Rio de Janeiro, né? Que quando construiu, desvalorizou. Aí depois derrubaram, fizeram todo aquele Verdade. parque e revitalizou totalmente. É isso aí. Mudou totalmente não me esqueci o nome, tem um museu da manhã, esqueci o nome da área ali. E Porto isso aí, Maravilha. Porto Maravilha, né, ao redor do Porto Maravilha ali, que ficou sensacional, né, na época das Olimpíadas, quando construíram lá, revitalizaram uma área praticamente esquecida do Rio de Janeiro. Lá e Sim. que hoje é um ponto turístico extraordinário que tem lá. Bom, o Parque Capivari, né, a gente tem assim, obviamente a gente impactou aí, acredito que assim parte desse movimento de retorno do turista aí de Campos do Jordão, né, que tinha dado uma diminuída e agora voltou aí pós-pandemia. Acho que o Parque Capivari tem sim se protagonizado esse movimento, mas obviamente a gente não vive só disso, né? Que para todo o entorno ali foi bom para os comerciantes, o entorno ali é predominantemente comércio, como uma cidade pequena, a área residencial também não fica tão distante. Sim. Mas nós temos também todo o nosso trabalho social que a gente faz por ali, né? Nós temos ali, nós temos visitas constantes de escolas públicas que a gente deixa ali o espaço à disposição, né, para passear nos atrativos, para conhecer o teleférico novo, até para entender o contexto histórico que tem do parque lá. Aliás, porque o parque não nasceu agora, ele foi revitalizado, ele é desde a década de 70. Então a gente vê a necessidade de trazer esse apego cultural à população local, né? E temos também projetos sociais com pessoas com deficiências, com casa de idoso. O parque ele é 100% acessível, tanto para cadeirante, quanto para deficiente visual, quanto inclusive também para pessoas que têm deficiência auditiva e de fala, né? Nossos integrantes são treinados, né, com linguagem de Libras, para que essas pessoas também possam se divertir e entender o Parque Capivari. Temos também, bacana isso. Temos também, inclusive a gente venceu o prêmio de sustentabilidade do Sindepat, né, a premiação foi ano passado em Orlando, justamente com esse case. Que legal. E inauguramos recentemente a Sala Rosa, em parceria com a Polícia Civil, que é onde as mulheres que sofrem algum tipo de abuso em casa possam fazer a denúncia, né? É um espaço ali mais privado, mais privativo ali para que as mulheres se sintam confortáveis para isso. Então nós temos diversos trabalhos também que impactam a comunidade de forma positiva. Não é um parque assim 100% voltado ao benefício econômico, né? Muitas vezes como é visto, mas, poxa, o parque está fazendo bastante visitação, tem comércio, tem atrativo, tem loja. Não é só isso, né? Nós temos todo um trabalho social que às vezes não é visto pelo turista, mas que a população, acredito que de Campos de Jordão, tenha dado mais E, Júlio, valor. com certeza, se fizer um estudo, você vai ver também o impacto que você fez, porque eu venho escutando muito bem, né, dessa gestão que vocês estão fazendo. Não tenho dúvida que você também aumenta o fluxo de turista, que você aumenta o consumo na cidade, não nos seus parques, mas em outros comércios. Sim. Né? E que no começo também, aquelas casas que estavam no entorno daquele parque estavam abandonadas,
eram degradadas. Eu tenho certeza que também deve ter aumentado o valor dessas casas. Caberia um estudo ali, né? Você que está na parte financeira do grupo, né? Da gente ter esses dados até para a gente tem alguns dados do Burô, tá, que a gente é associado, né? O Burô de Campos do Jordão, que a gente pode fazer um benchmark lá a qualquer hora, que eles têm toda essa dado de visitação de hotelaria, isso é muito legal. Dados da rodovia, né? Tem câmera de contagem não é DENIT, é do DENIT do estado, né? No caso, não me recordo. Porque, Felipe, esse é um ponto que você falou, que você trouxe, que é muito importante, porque às vezes quando você vai fazer um equipamento desse, as pessoas tendem a falar, não, vai trazer muita gente, vai desvalorizar o bairro, vai ficar de uma forma que não é gostosa para quem mora no entorno, mas no final, né, curto prazo, não é nem a longo prazo, as pessoas percebem a valorização que você tem, né, o que você traz de segurança, porque quando você traz mais pessoas para o local, a segurança ela fica melhor, né, e não aquele medo de o pessoal vai estar vendo como eu vivo, como é que tá, e aí vão me assaltar, e na realidade é o contrário que acontece. A gente percebe naturalmente que quanto mais pessoas utilizam, né, aquele entorno, mais seguro fica aquele entorno. Dúvida, né? O Parque Capivari praticamente não tinha ele não tinha movimento noturno, né? Hoje ele tem. Hoje até às 9 horas da noite as lojas estão abertas, tem movimento, tem iluminação adequada, tem segurança adequada, né? E que beneficia a coletividade de todo o entorno, né? Os comerciantes locais. Tem comércio local também, nós não trouxemos só empresas de fora para abrir comércio lá. Tem 50%, acho que são empresas locais, fabricantes de malha, de sorvete. Foi perceptível o impacto da autoestima social aumentar, né, Júlio? Sem dúvida. Isso foi realmente bastante perceptível, né? E eu acho que esse também é um dos grandes desafios, porque essa pergunta, não sei se ela foi um pouco tendenciosa, mas exatamente por perceber que a melhoria do espaço urbano, ela beneficia muito mais e vai muito além do que só a camada do território, ou só a camada dessa oportunidade, ou a questão até da própria gestão adequada daquele espaço, né? Porque eu acho que vocês mesmos sentiram isso, acho que o Michel também está trazendo essas questões até lá no próprio Parque da Paulista. Quer dizer, as pessoas já, às vezes usam, mas não usam da maneira mais adequada também aquele território. E uma questão, né, também interessante é que o teleférico ele é um equipamento 100% limpo, né? Então, assim, anteriormente, o que a gente tinha lá? O que existia? Era uma cadeirinha, né, que cabia uma pessoa, e que, quando a gente fez a pesquisa de opinião antes de modernizar o teleférico, nossa dúvida era, vamos colocar cabine ou vamos colocar cadeira? A pesquisa mostrou o quê? 50%. 50% tinha medo da cadeira, 50% ia na cadeira porque dava medo. Então 100% tinha medo da cadeira. Não, ia por causa da emoção da cadeira, né? Ia por causa... Então, assim, e a outra metade não ia porque tinha medo da cadeira. Mas aqui vale um adendo, quem não conhece o parque, vale a pena visitar o parque, porque lá as cadeirinhas são do padrão de estação de esqui mesmo. Então é muito legal quem não teve a oportunidade de ir num lugar de esqui, o padrão da cadeirinha... Que a cadeirinha é o padrão de uma estação de esqui, não é isso, Júlio? Ou quem quiser a mesma cadeira. Ou quem quiser ter a experiência que já teve, né, de quando vai sair do ski lift e tropeçar e cair junto com o esqui, né? Muito interessante. É um padrão internacional. O fabricante, né, a Doppelmayr, é um dos maiores fabricantes, uma empresa austríaca, né, uma das maiores fabricantes de teleférico do mundo. É o mesmo teleférico que opera em Aspen, o mesmo teleférico que opera na Suíça. E... O que acontece, né? Antigamente, então, como era o trânsito do turista lá? Muitas vezes subia no Morro do Elefante de carro, né? É possível ir de carro? É possível, mas não tem quase lugar para estacionar. Então, hoje você não tem problema de estacionamento no Morro do Elefante. Reduziu, né, o problema de estacionamento, o fluxo de veículos lá, que a pessoa fala, poxa, vamos teleférico. E quem se hospeda lá no Morro do Elefante também pode descer para o centrinho de teleférico. Porque o mesmo bilhete que você compra, você ganha as duas viagens com um bilhete só, né? Você sobe e desce, ou você desce e sobe. E, Michel,
Você consegue contar um pouco mais do projeto lá da Bahia? Então, é isso que eu ia falar, porque eu acabei não te respondendo, porque lá a gente quer menos pessoas, né? E é um desafio muito grande, né? Então, eu acho que para vocês da ADIT, né, principalmente de turismo, a gente vai estar desenvolvendo formatos novos de receita. Então, crédito biodiversidade. Então, eu estive em Curitiba recentemente, né, no Instituto Life, que eles estão lançando agora, né, os primeiros metodologias para crédito de biodiversidade. A gente está montando agora, e por isso que eu também demorei um pouco, a gente está formando o nosso primeiro fundo catalítico, que é o Venture Philanthropy, né, para que a gente leve receita para esse parque sem a gente ter que levar situações que a gente já viu também, que não percebe. A gente está numa região ali, 47% da população ganha até R$600. E a gente não quer de maneira nenhuma levar alguma coisa que acabe prejudicando o uso que essa pessoa, que já é muito limitada para usar, consiga chegar nessa parte. Então a gente está trazendo soluções que vão servir para você lá no Capivari, vai servir para o Cataratas, vai servir para o Ibirapuera, né, que são microcréditos, né, não estou nem falando de PSA, né, mas a gente está criando também o CPR Verde, que é uma coisa super inusitada com a Flora, que é justamente a gente vai começar a vender nessa CPR, onde a nossa promessa não é uma saca de feijão nem de arroz, mas sim que a gente vai aumentar a população das abelhas, a população da borboleta. E isso tudo a gente vai criando métricas, né, que hoje ainda é voluntariado, mas com o tempo a gente acredita que são essas as formatações que a gente vai ajudar bastante. Acho que isso né? está muito em convergência também com as percepções sociais e tudo que o próprio mercado já vem sentindo, pesquisando sobre a questão da biofilia ou a própria valorização do bem-estar, estar ao ar livre, né? Acho que a pandemia ela veio um pouco para chancelar o que de alguma maneira a gente já estava vivenciando, né, em relação a isso. Mas mais do que tudo, acho que hoje gerir parques, estar à frente desses desafios é de fato levar um bem-estar social, ambiental e cultural, né, para as pessoas. Não. E nessa tua fala, né, a gente tem que analisar qual tipo de parque. Porque o urbano, você ganhar dinheiro com lanchonete, você tem um valor. Agora, você numa reserva que você tem poucas pessoas entrando, o aluguel da lanchonete, capaz você tem que pagar para a lanchonete ficar, em vez dele ganhar. Então, são receitas que para nós não vão ser acessórias, né, porque o acessório é a lanchonete, né, mas que para vocês pode ser uma receita acessória muito importante, né? E o mais importante disso é a gente incentivar outros empresários a não só olharem parques urbanos, mas também parques de preservação que têm uma importância, como o Felipe falou, gigantesca. A gente está na maior biodiversidade do mundo, não é dito pelo Brasil, é dito pelo Jardim Botânico de Nova York. Então, a gente preservar a nossa natureza, né, e ajudar ela pode também lá na frente ser uma receita muito importante nessa nova transformação da economia verde, que é o que a gente vai querer trazer aqui na ADIT, né, principalmente para vocês aí associados. Legal. Eu acho que esse ponto, Michel, realmente é um gancho muito bom para a gente também colocar em pauta isso. Quer dizer assim, parque é negócio? Os parques temáticos, eles já são antigos, de longa data, né? Eu até brinco, muitas vezes um parque natural, ele tem algo tão emblemático que aquele atrativo natural também é temático, né? Então, Cataratas, as quedas são temáticas. Você vai lá por um objetivo para fazer aquela experiência. Temáticas ou naturais? É um tema. A natureza acaba se tornando um tema também, assim como o contexto do próprio Kunduru é a questão de ser um hotspot de biodiversidade. As pessoas vão atrás daquela experiência. E aí, isso era uma coisa que eu queria entender de vocês. Hoje, apesar de não ser, digamos, um negócio tão novo, mas também não está tão antigo, a gente está buscando traduzir e levar isso para outras oportunidades de territórios no Brasil como um todo. Então, o Brasil ele está num crescimento urbano bastante importante, num desenvolvimento agrícola também, e essa fronteira, então, do bem-estar e da natureza acaba sendo confrontada praticamente diariamente pelos empreendedores. Eu queria que vocês dois respondessem isso para a gente, que é,
Hoje, como é que o empreendedor ele deve olhar para esse cenário de oportunidade de tem uma área verde ou tem uma população aqui com algum atrativo? Que dica que vocês dariam? Como é que vocês orientariam esse olhar através das experiências bastante distintas que vocês têm em relação a essa oportunidade de parques? Se você quiser pontuar, depois o Michel, Júlio. Pode começar o Michel, que acho que ele tem bastante. Não, essa é uma pergunta difícil, né, Felipe? Porque para Fará é uma coisa nova essas concessões de parque. E a gente acabou de fundar, né, o Pedro, nosso presidente ali do Parque Tour, a gente acabou de fundar a Associação dos Parques, né, e naturais, né, e urbanos, diferente de temáticos, né? E é um desafio, porque a gente ainda está aprendendo como são essas concessões, porque você tem toda a parte do verde, que tem uma série de restrições, e tem que ter essas restrições, e a gente tem que aprender como é que nós vamos ganhar dinheiro com isso e preservar. Tem que ser economicamente viável, né? Tem que ser economicamente viável. E aí a gente tem que trazer para essa conversa o governo, que também tem que entender que essas concessões não é a mesma coisa que uma rodovia, um porto, um aeroporto, né? São concessões mais sensíveis, né? Que às vezes a gente dá uma importância para um assunto, mas a relevância é outro, né? Principalmente quando você está falando de entes verdes e seres vivos, né? Então, na realidade, o que você está pontuando aqui é olhar para esse território natural com uma maneira de um ganha-ganha. O privado ganhar e o público ganhar. Em vez do que ser literalmente uma mera contrapartida de um investimento, né? Então, acho que isso é um valor muito poderoso, socialmente e ambientalmente falando, né? Então, até quando eu ponderei, que quando eu fui fazer a visita lá no Parque Capivari, eu falei, nossa, a autoestima da cidade está diferente. O que muda um parque, né? O investimento de um parque, fazer uma boa gestão, trazer o orgulho. E nesse âmbito, acho que às vezes o desafio também é a gente entender que a gente precisa colocar um pouco mais de energia do que a gente gostaria para fazer algumas coisas concretizarem, mas a gente sabe que muitas pessoas vão acabar colhendo tudo isso que está sendo E aí eu plantado, não sei se o né? Júlio concorda, mas deve sofrer da mesma... A gente ainda não teve oportunidade de conversar antes, né? Mas o modelo de concessão de parque ele tem que ser um pouco mais flexível do que o de uma estrada, do que de um aeroporto, porque já são conceitos já consagrados. Então você sabe aonde tem que estar a estrada, onde tem que entrar o avião, onde tem que entrar o navio. Agora no parque você vai fazer alguma coisa lá e tem um ente verde super importante que você não vai poder mexer. E não deve mexer. E aí você tem que mudar o projeto. E nessa mudança de projeto nos gera, né, um custo, né, ou uma demora que não está prevista, né? Então, para parque tem que ser um pouco mais flexível, eu acho. Eu não sei se a lei ainda permite isso. Sem dúvida. Concordo, assim, 200%. Assim, o que a gente tem de vivência lá, né? O que eu brinco sempre? Falo assim, olha, parque é um contexto muito grande, né? Eu brinco que parque, ele é um gênero de várias espécies, né? Você tem um parque urbano, você tem um parque ambiental, você tem um parque temático, né? E eu acho que tudo depende muito do contexto que a gente vive e principalmente do contexto brasileiro, né? Você trazer a informação que eu tenho da tematização de Star Wars lá no parque de Hollywood, lá de Orlando, é que eles gastaram $1 bi. Né? Eu não consigo imaginar no Brasil gastando $1 bi num parque temático, trazer um tema assim, não vejo como ser viável isso para um tema, né? dentro de um parque. Então não sei quantos outros milhões foram gastos lá. Então, assim, que acho que a oportunidade que a gente tem dentro do âmbito brasileiro é de você fazer parques assim que não precisa se gastar tanto quanto um parque temático, sendo que a gente já tem essa questão da biodiversidade, vamos dizer, urbana, que a gente tem também vários contextos urbanos e turísticos com bastante relevância, né? O turismo nacional ele tem aumentado. Nós estamos mostrando que ele está assim, pós-pandemia, o dólar também, o real desvalorizou um pouco perante o dólar, né? Então as pessoas acabam procurando mais os destinos nacionais. Sim. Então acho que existe aí muita oportunidade, né? Eu acho que o Estado, eu brinco que acho que concessão pública não é uma política de governo, é uma política de Estado. Por quê? Porque não vai durar um governo, é 30 anos de concessão. Então vai durar vários governos.
Então, assim, Talvez a gente nem dure até o final de algumas concessões, dependendo da idade de quem ganhou, né? talvez nem os gestores vão, muitas vezes os gestores não vão durar o prazo da concessão. Sim. Então, assim, eu acho que, ainda assim, eu acho que, pelo menos na concessão do Parque Capivari, foi uma concessão, um modelo contratual até bastante bem moderno, né? Diferente de concessão de rodovia, que você tem um preço ali que é super engessado para você modificar, que tem que ser, né? Variado com a relevância do interesse público, né? A relevância do interesse público num transporte público, metrô, rodovia, é muito maior. Então, você não pode deixar um preço livre ali, porque o privado vai fazer, então tá bom, vou cobrar R$15 no metrô, aí você não consegue atender. No caso, o Parque precisa. Capivari, inclusive, o acesso é livre, o que é pago são os equipamentos e as atividades. Exatamente. Então, ali você tem essa liberdade, essa margem de discricionariedade bem ampla ali em relação ao preço. Mas se você errar também, a pessoa não vai mais visitar. Entendeu? Então, assim, ali você tem Na realidade, Júlio, o que você está buscando trazer para a gente, assim como o Michel colocou essa coisa do ganha-ganha, né? Vamos fazer um projeto junto que todos vão se beneficiar. Você também está trazendo assim, vamos fazer bons investimentos inteligentes, não tão extravagantes, que possivelmente a gente vai conseguir atingir uma população importante, né? Uma quantidade de pessoas importante e mesmo assim fazer uma boa entrega sem precisar ser tão extravagante em relação a investimentos. Não sem dúvida, sem dúvida. A gente não precisa de extravagâncias de investimentos, a gente tem muita oportunidade. Eu acho que os governos têm aprendido bastante com concessão, acho que ainda tem muito espaço. Aí foi um movimento recente, né? As concessões. A concessão do Catarata, acho que foi a primeira, em 99, foi renovada agora em 2019, era 20 ou 25 anos de concessão. Sim. Agora, de lá para cá, vários outros parques, vários outros espaços públicos, né? Foram concedidos. Né? A gente... Mas demorou 20 anos, né? Demorou 20 no escritório, hoje a gente está fazendo estudos e auxiliando em alguns desenvolvimentos, tanto no Nordeste quanto no Sul. A gente acha que hoje temos mais de 40 projetos estruturados e estamos com 13 projetos em execução ou já executados no Brasil. E o ponto que eu queria chegar é justamente o que o Michel trouxe, dessa margem de discricionalidade, né? De liberdade dentro do contrato, porque é um contrato de 30 anos que se você não tiver margem de liberdade, cara, daqui 20 anos você vai estar numa realidade totalmente diferente do que aquele contrato foi assinado. A vida está muito hoje dinâmica, eu não tenho, por exemplo, uma tecnologia que eu possa fazer uma construção sustentável numa nascente. Mas, talvez daqui 10 anos eu tenha. Entendeu? Então, assim, não sei, eu estou aqui fazendo uma suposição, tá? Então, assim, a tecnologia, ela também avança na área ambiental. E o princípio vai avançar muito da sustentabilidade é justamente você equacionar o benefício social, econômico e ambiental. É o tripé da sustentabilidade. Então, se você tira o econômico, você não tem sustentabilidade. Exato. Então não é sustentável, porque isso não é sustentável economicamente. A engenharia do meio ambiente, ela gira em torno disso, desse tripé de sustentabilidade que é econômico, social e ambiental. Então, se você tem um parque urbano, um parque que é 100% turístico, que marginaliza o social da cidade, também você não tá atendendo o tripé. Nós temos lá, nós não temos, a gente faz esses trabalhos sociais, inclusive, no Parque Capivari, sem nenhuma condicionante de governo. Não tem isso. É uma questão vocacional do projeto, da gestão do parque. Não tem cláusula contratual obrigando a gente, tem nada disso. Não tem cláusula de empréstimo de banco, a gente fazer esses projetos sociais, mas a gente identificou essa necessidade, identificou essa importância, né, de trazer e vamos à frente. Não é um custo altíssimo nem nada, super viável, sabe? A gente... Estourou o tempo, né? Ainda eu vi aí que falta 5 minutos. Não, a gente está encerrando, mas queria só que vocês dessem o recado de vocês, incentivasse o pessoal a não só investir em parque, mas visitar os parques, não é mesmo? Eu brinco que eu sou parqueiro, com muito prazer e adoro o que eu faço e é interessante porque eu sinto que quem trabalha com parques, quem vive parques, a gente acaba virando uma grande família, né? Então é muito curioso porque além de ser parqueiro, por exemplo, eu gosto muito de botânica, né? Então me conectei muito também com outras pessoas que gostam de plantas, etc. E é muito interessante como essa troca sempre flui de maneira
assim, muito agradável, as pessoas elas têm uma outra vibração, uma outra sintonia. Então eu queria só que vocês dessem as palavras finais e engajassem o pessoal a visitar os parques. Não, sem dúvida. Acho que assim, gostaria também de agradecer o convite aqui também, né? Da DIT, o convite do Felipe. Acho que convido a todos a visitar o Parque Capivari, não só o parque, mas como a cidade de Campos do Jordão, que existem outros parques lá também. A gente tem o Horto, existe o Horto também, que é um parque mais ambiental, que é um espetáculo também, né? Um parque super natural, que é gostoso. Eu também adoro o parque. Parque natural, você tem uma nascente de água, uma cachoeira, sentir o cheiro das árvores, acho que não tem preço. Banho de floresta. Banho de floresta. Banho de floresta, né, A Michel? gente vai lançar uma o delícia, primeiro né? banho de floresta no Parque Trianon agora. Eu sou formado em engenharia ambiental, né? Então né, ainda tenho essa pegada aí também da área ambiental, né? Então, obrigado. Acho que fica aí o convite a todos de visitar os parques de sua cidade e das cidades que vocês visitem. É importante, é legal, é bacana, e trazer essa educação, vamos dizer, perpetuar entre as gerações também vamos dizer, esse costume, né? De visitar os parques. Eu quero agradecer aí essa experiência com o Júlio, agradecer o Felipe por ter me convidado, a Grazi por ter aguentado o meu atraso aqui, pessoal. Eu atrasei bastante hoje para chegar. E agradecer vocês, associados da DIT. E vou deixar só a frase final, né? Além de ser muito impactante. Invista no verde. Bonita frase para terminar. E obrigado por acompanhar a gente em mais um ADIT Talks.